Uma boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 9, uma quarta-feira, 9 de julho. E nós estamos, portanto, com a cabeça assim, um pouquinho pesada, acredito. Mas não um problema de inconformado, não existe isso. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre a seleção brasileira. Mas, meus amigos, são 12:04. Esse é o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV, o nosso canal 33. Hoje é dia da Revolução e do soldado constitucionalista. Nós vamos acompanhar rapidinho. A Revolução Constitucionalista de 1932, ou Revolução de 1932, ou ainda Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Brasil, entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Foi uma resposta paulista à Revolução de 1930. Os estados gozavam durante a vigência da Constituição de 1891. A Revolução de 1930 impediu a posse do ex-presidente, atualmente denomina-se governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, na presidência da República e derrubou do poder o presidente da República, Washington Luiz, colocando fim à República Velha, invalidando a Constituição de 1891 e instaurando o governo provisório, chefiado pelo candidato derrotado. O dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como sendo o maior movimento cívico de sua história. Pois é, feriado hoje em São Paulo, né? Nós tivemos também, agora no dia 2 de julho, um feriado que só competiu a nós, aqui baianos, né? E foi a independência da Bahia. Mas, meus amigos, mas nunca na história deste país, a nação brasileira se sentiu tão ultrajada, tão massacrada, humilhada e derrotada. Destruíram, ou tentaram, estão tentando destruir a nossa autoestima. Se não temos educação satisfatória, saúde que não nos dê segurança, saúde que não nos dá segurança, é verdade. Se não temos conforto na hora da doença e da dor, então nós não nos sentimos protegidos. A segurança pública, já falar em outro tipo de segurança, nós também não temos essa segurança que nos dê a liberdade de andar nas ruas sem sobressaltos. Achando pouco, agora querem destruir aquilo que nos resta e que alegra o povo como um todo. O nosso futebol, razão de nosso orgulho. Fomos um dia chamado de país do futebol. Agora as coisas tomam uma outra linha. Aquele futebol que encantou o mundo, o futebol de Pelé, Garrincha, Zico, Zagallo, Rivelino, Bellini, Nilton Santos. Olha a nossa defesa. Bellini, Nilton Santos, Djalma Santos, Júnior, Sócrates, Ronaldão, Ronaldinho, Roberto Carlos, com aquele tiro, com aquele canhão nos pés, e tantos outros. Não. Eu soube que em Camaçari foi infartada uma pessoa e que iam me dar o nome, não deram, mas de Dona Simara, a senhora conhece, foi muito na Rádio 88. Depois do jogo, estava abalado, deitou e não acordou mais. Aqui, nosso de Camaçari. Mas, meus amigos, se controlem, não infartem,
Porque você não pode contar com o SUS, com o UPA, porque o dinheiro foi usado para construir estádios. Aí, meus amigos, quando terminou o jogo, eu lembrei-me de um fato, que eu assisti até o fim. Esse negócio de não vejo mais, vou-me embora, não é comigo. Eu fico até o fim. Se eu me meter numa campanha, eu me meto numa campanha, eu vou até o fim. Negócio de deixar pela metade, não é comigo. Então, quando terminou o jogo, lembrei-me de um fato histórico. Eu cresci ouvindo falar de um grande couraçado, que é aquele naviozão grande, né? Couraçado alemão, que na Segunda Guerra Mundial impressionou o mundo. Esse que vocês estão vendo aí, chamado Bismarck. É uma enquetezinha dele aí. Seguia para o Atlântico Norte. Majestoso. Porque não deu tempo da gente pegar, porque existe até filmagem, fotografia dele, no mar mesmo. Para que vocês vissem isto na Segunda Guerra Mundial. Entende? Então ele seguia para o Atlântico Norte. Majestoso, olha aí ele. Olha que beleza de navio. Obrigado, aqui Almir. Esse aí. Pronto, esse é o navio alemão, o Bismarck. Ele seguia para o Atlântico Norte. Majestoso, indestrutível. Pois bem, a sua missão, qual era? Era impedir que suprimentos vindos da América chegassem à Europa, principalmente que não chegasse à Inglaterra. Então ele impedia navios que vinham pelo Atlântico Norte para chegar à Europa. Era a missão dele. Nenhum navio podia passar. Nenhum navio poderia passar por ele. E a ordem acabou vindo do alto comando da guerra, daqueles que eram contrários à Alemanha. Afundem o Bismarck. Aliás, tem documentário na Discovery extraordinário sobre coisas da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, mas tem um filme também, Afundem o Bismarck. Pois bem, meus amigos, os ingleses, com uma frota de bons navios, ficavam bombardeando o Bismarck. Parecia até que eles jogavam ovos nos cascos deste couraçado. Os aviões também não conseguiam abalar aquele blindado, não conseguiam abalar essa estrutura. E a cada canhão antiaéreo ou torpedo que o Bismarck disparava, ia embora um inimigo da Alemanha. Pois bem, coisas do destino. Tinha uns aviõezinhos, que não me lembro nem os seus nomes, que só levavam um único torpedo preso entre suas rodas, que eram fixas, portanto, não se recolhiam essas rodas. Era o avião, ele vinha pequenininho e as rodinhas dele não viravam. Como é normal, você está no avião hoje, ele corre, sobe, aí ele recolhe as rodas. Quando vai descer, vem aquele negócio, os flapos ligam e tal, ele desce as rodas e lá vai ele. Pois bem, esses não. Mas entre as rodas, existia um único torpedo. Esse avião vinha, soltava o torpedo, a missão dele terminava e ele tinha que voltar. Porque ele não tinha outra coisa para fazer e nem outro armamento ali. Ele ia embora. E era tão engraçado esse tipo de avião, porque ia o piloto e ao lado ia um outro, que servia como aquele que orientava para a mira do objeto a ser bombardeado. Ele orientava e dizia assim, voe baixo, vem com o seu avião, aqui está o couraçado, né? O Bismarck. E ele dizia, desça mais, e ele vinha baixinho, quase rente ali às águas do oceano. E ele, cuidado para não bater a roda no mar. Vambora, vai, mais para a direita, mais para a esquerda. Baixou tanto que a artilharia do couraçado, quando viu
que vinha, não conseguia baixar mais para pegar tão baixinho, entendeu? Era pro alto. Não, mas ele era tão baixo, era tão pequeno, tão antigo, que não conseguia. E quando, de repente, ele disse, o orientador, vai para cá, vai para lá. Pois bem, de repente, o militar disse para o piloto, agora, atire. E o torpedo partiu e foi de encontro ao único local que não tinha blindagem, que ficava entre o leme e o ferro do navio. Entrou ali, gente, num pedacinho, o único, o leme do navio e o ferro. Quando o cara disse, agora atire, o piloto fez tchuft, e lá foi. E ali entrou na mosca e destruiu o leme. Aí o couraçado ficou que nem pato manco. Um pato, se for manco, se for nadar, se ficar somente com a perninha fazendo assim, ele vai ficar rodando, não é? Pois bem, se for fazer assim, ele roda. Roda e roda. E o couraçado ficou rodando, até que acabou sendo destruído. Acabou destruído. Os ingleses afundaram, meus amigos ouvintes daqui da nossa Camaçari TV. Os ingleses afundaram aquele gigante que diziam indestrutível, inafundável. A seleção alemã, eu aí me lembrando deste fato histórico, pensei em nós, na Alemanha e no Bismarck. A seleção alemã, ela ressuscitou, na minha cabeça, o Bismarck nesta Copa, que avançou sobre nós brasileiros e chega vingando-se também sobre nós, destruindo em uma única batalha 200 milhões de brasileiros. Um massacre. Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos. Porque tudo que é ruim pode ser pior. Se nós não levantarmos a cabeça, nós podemos piorar. Um gol foi ruim. Tomaram um susto. O segundo gol foi terrível. O terceiro foi uma coisa, sabe, que já arrasou tudo, veio o quarto, veio o quinto, o segundo tempo, o sexto e o sétimo. Teve até uma pessoa que chorando disse diante das câmeras, eles não fizeram mais porque tiveram dó de nós. Gente, eu digo para vocês, sim, tudo que é ruim pode ser pior. Se perdermos para a seleção argentina, caso ela perca o jogo de hoje para a Holanda, isso seria o fim. Porque ela perdendo o jogo para a Holanda, ela vai pegar o Brasil para disputar o terceiro e o quarto lugar. E isso seria o fim da nossa autoestima. E só nos restaria dançar um tango argentino. É o que nos restaria. Tantos apagões aconteceram no Brasil, até que conseguiram apagar a seleção. Mas, minha gente, isso é esse momento. Quem nos garante que poderemos ressurgir como a grande seleção? Nossos jogadores vão embora. Até a Bahia mandou o Talisca embora para o Benfica. Aliás, também me lembrei muito do Bahia, que na inauguração da Fonte Nova, tomou um, se desesperou, tomou dois, tomou três, tomou quatro e lá foi. Então, gente, somos brasileiros. Minha filha, que não mora aqui no Brasil, de vez em quando nos visita, ela postou hoje, pedindo que ninguém mande para ela nenhuma piada sobre a seleção brasileira. Porque ela é brasileira. E isto doeu para ela, doeu muito, embora tenha assistido o jogo até o fim. Brasileiro tem que ser assim. Eu nunca aceitei a ideia que se dissesse vamos torcer contra.
nenhum segundo eu torci contra. Nenhum segundo eu vaiei ninguém da seleção brasileira. Nenhum segundo. Porque eu acredito também que todos eles quisessem a nossa vitória. Deu um apagão. E, infelizmente, nós ficamos sem a luz. Mas a luz divina, essa nós não vamos perder nunca, que é a que nos orienta. Bom, meus amigos, vamos caminhando. Vamos seguir para as coisas que acontecem. O rapaz que morreu, o apelido dele é Gico. Gico morreu. Gico telefonava muito para o programa da Rádio 88. Uma pessoa de ótimo convívio, também vítima do jogo. Que Deus o tenha, que Deus o guarde, que Deus o ilumine. No começo da semana, eu também fui informado do falecimento do Elmo, um rapaz que era muito ligado à política, era uma pessoa ligada ao grupo de esquerda, muito forte, muito leal. Então, o que eu admirava ao Elmo, era porque ele tinha uma posição. Eu sou isso e acabou. Sai de baixo. Então, tudo bem. E que Deus o tenha. E o Gico é esse, gente. Que saudade. Que saudade. Faleceu. Aí, depois do jogo, deitou para dormir e não acordou. Acordou lá no alto. Que Deus o tenha. Viu? Vá em paz. Meus sentimentos, a família. A todos nós que tivemos uma convivência com ele, todos nós sentimos profundamente. Sabia que tinha falecido. Quando me veio agora, aí conseguimos uma foto dele, imediatamente colocamos soube agora quem era junto com vocês. Ô, meu amigo, que Deus o tenha. Muita dor para todos nós. Gente, também terminado o jogo de ontem, a capital paulista e cidades da Grande São Paulo registraram pelo menos 20 ônibus incendiados e um saque a lojas na noite desta terça-feira, após a goleada da Alemanha sobre o Brasil de 7-1. A polícia não soube informar o motivo e a autoria dos ataques. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que não pode dar detalhes dos casos registrados por se tratar de manifestações e agressões com arma branca. E segundo a Polícia Militar, 3 homens foram presos e duas adolescentes apreendidas após o saque à loja da rede Ponto Frio, uma grande loja de materiais, de televisões, geladeira, né? Esses utensílios domésticos. Os veículos foram queimados em Guarulhos e nas zonas leste e sul da capital. Morreu também um jornalista argentino que veio ao Brasil para a cobertura da Copa do Mundo de 2014, morreu no início da madrugada de hoje, em Guarulhos, São Paulo, em um acidente de trânsito provocado durante uma perseguição policial, informou a unidade da Polícia Militar na cidade da região metropolitana, que é Guarulhos. E então, vem a vida aqui, Jorge Luiz Lopes é o nome dele, 38 anos. Ele é do Diário Esportivo Olé, de Buenos Aires. Morreu depois que seu táxi, que o transportava para um hotel, foi atingido por um carro roubado por volta da 1h20 da manhã. Os ladrões fugiam da polícia, mas perderam o controle do veículo e atingiram um carro que transportava o jornalista na Avenida Tiradentes, perto do 4º Centenário. Suspeitos do envolvimento no roubo e no acidente foram presos, mas a PM não informou quantos estão envolvidos no caso. Um caso também que hoje de manhã, já pulando para cá, para Salvador, ex-dirigentes do Banco Econômicos, ex-dirigentes, foram condenados por crimes contra o sistema financeiro nacional. O ex-presidente do Banco Econômico, Ângelo Calmon de Sá, que chegou a ser ministro também do governo, se não me engano. Bom, eu não vou chutar o nome, mas é uma pessoa que eu, inclusive, ajudou muito Irmã Dulce.
e acho que foi de Indústria e Comércio, ministro Ângelo Calmon de Sá, e era o dono do Banco Econômico, nosso Banco Baiano. Esse foi preso também o presidente do Banco Econômico não foi preso ainda. O ex-vice-presidente José Roberto Davi de Azevedo foram condenados ontem por evasão de divisas e fraude contra o sistema financeiro nacional. Segundo o jornal Estadão, a decisão foi tomada por unanimidade pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Pela decisão, Ângelo Calmon de Sá deve cumprir pena de 7 anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, além de pagar a multa. No caso do vice-presidente do Banco Econômico, José Roberto Davi de Azevedo, foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. E também deverá pagar a multa, informa o Tribunal Regional. O processo teve início em julho do ano de 2002, na Justiça Federal da Bahia. Primeiro, Calmon de Sá e Azevedo foram absolvidos em primeira instância, o que levou o Ministério Público Federal a recorrer da decisão. Agora, a terceira turma do TRF acatou o recurso do MPF, do Ministério Público Federal, contra a decisão de primeira instância que havia absolvido os réus. Segundo o TRT, a conclusão foi de que ambos praticaram dolosamente manobras fraudulentas na gestão do Banco Econômico, caracterizados como crime contra o sistema financeiro nacional, o que levou a empresa à falência, levou o Banco Econômico à falência. Muita gente teve prejuízo. Um telefonema, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Aqui é Carlos, aqui da Camaçari Dentro. Carlos de Camaçari Dentro, pode falar, Carlos. É o seguinte, antigamente, a gente tinha um bocado de boxe aqui, eu tinha um boxe aí na frente do Derba aí, na me da Radial A, ao lado do Brunas Bar, que agora é o Brunas Bar, entendeu? A gente tá dando uma preta. E na praça aqui, tiraram todo mundo aqui e botaram lá atrás do Derba, né? Removeu, o prefeito Caetano removeu. E agora eu vejo uma barraca ali que o rapaz arma todo dia ali, a barraca, arma sem um banheiro para mijar, nada. Carro de som para ali e quer saber se pode isso. Pois é. Eu não sei, mas vamos procurar saber, Carlos. Uma barraca ali, em frente à Rosa do Carajá, uma barraca na Avenida Radial ali, de noite, carro de som, o pessoal mijando na rua, e os boxes foram removidos daqui para trás do Derba. Quer saber do prefeito agora? Como é que você liberar o pessoal, como é que fica? Tem que liberar todo mundo, né? Então, isso é o que está acontecendo aqui. A comunidade fica sem saber o que faz. Fica sem saber o que fazer. Com certeza. Né? Tem uma hora que você vai para uma clínica, é multado, pode levar seu carro, porque aqui não pode estacionar. Aí, de repente, você vê 1, 2, 3, 4 carros estacionados. Permite-se que construa uma clínica num canto onde não tem estacionamento. Quer dizer, não pode. Na hora que a pessoa vem pedir que vai construir uma clínica, fazer uma obra ali, eles dizem, olha, você não vai poder ter estacionamento. A não ser que você construa, levante a clínica e faça sob pilotis. E embaixo tem um estacionamento para o pessoal que vai lá. Não dizem nada. E depois é um fato consumado. Aí, Carlos, então fica ali, tinha um boxe ali na Radial A, né? Ali. Aí fica complicado. Obrigado. Obrigado. Um abraço para você e ajude-nos a gente poder sempre estar informando, pedindo ao governo que tome as devidas providências. É um governo que não tem falado. Os secretários, alguns têm vindo aqui, entendeu? Mas nós não estamos conseguindo trazer o prefeito. Não estamos. Não estamos, e o pessoal que cuida dessas coisas, essa assessoria do prefeito, a secretaria que cuida dessas coisas, vou começar a reclamar. Agora, você pode ir, prefeito, pode ir para a rádio, que é a rádio do grupo. Tudo bem. Quem quiser a rádio oficial, vai lá e ouça. Mas aqui, o senhor em nenhum momento será destratado, entendeu? Será aqui recebido com todo respeito, porque temos que respeitar os nossos mandatários. Tem a menor dúvida que tem que ser assim. Mas não vem. Se não vem, a gente vai ouvindo a comunidade e vai botando. E vocês vão
verificando, vão chegando às conclusões e vão me ajudando. Porque eu informo tudo, vocês sabem como são as coisas. Outro telefonema, alô? Olá, Josué. Tudo bem, dona Simara? Tudo bem, Josué? A gente fica triste, né, pelo fato de ter perdido uma pessoa como a senhora acabou de mostrar aí agora. E era uma pessoa que interagia, era um dos fiscais voluntários daqui de Camaçari, tem 5 moradores, um fiscal como outras anônimas, outras pessoas que entram e interagem, né, aí com vocês. E a gente fica muito sentido que ele entrava no programa Simaraela, entrava no programa Fato Verdade, na 88, né, morava ali nos 46, a gente desde menino. A gente conhece, ele já era adulto, mas a gente era menino, mas sempre aquela pessoa, sorriso estampado no rosto, brincava com um, com o outro. Era uma pessoa boa, aí o nosso amigo, né? Que Deus tenha, né, que bote ele num bom lugar. Sempre interagia, sempre, Simara. É o sempre Gico? Falava, é o nosso Gico. Isso, sempre falava das coisas erradas. E às vezes o nosso governante, quando vê um Josué numa rádio, assim, num canal com um programa de Simaraela, as pessoas às vezes acham que a gente está ali fazendo crítica porque quer derrubar o governo de forma alguma. Bobo é quem pensa dessa forma. Que eu acho que eles deveriam catar todas as informações, todas as denúncias que é denunciado aí, apurar o caso, se é de esgoto, ir lá consertar o esgoto, porque nós estamos sendo um funcionário voluntário, não somos aqueles que estão ali recebendo dinheiro, né, e camuflando as coisas erradas para que até não chegue ao gestor. Então o gestor tinha que ter a mente aberta para esse fim. Não, Simara falou que tem um amigo ali que está com o esgoto estourado, vamos lá ver, vamos consertar, foi no programa da Medley. Então a gente vê isso, e isso o Gico fazia com carinho, que é tratar dos irmãos dele, que somos todos irmãos, né, dessa forma, tentando ajudar, interagindo nos canais da televisão. Então a gente fica triste com o dia de hoje, né, por perder uma pessoa tão querida, né, e dedicada um ao outro. Mas que Deus nos conforte os nossos corações, né, especialmente da família dele, né, e pedir à senhora também, dona Simara, que Deus ilumine o caminho de vocês e que proteja com um manto sagrado, sempre, para que você esteja assim, nos ajudando. E vocês aí fazendo o programa daqui, você está nos ajudando o Camaçari, entende? Cada buraco, cada esgoto a céu aberto, cada denúncia de crime, etc, para ver se o nosso governante abre o olho e conserta o que está errado. E quando nós ligamos para aí, é um momento de desabafo e para ver se consegue consertar aonde está o erro. Obrigado, senhora, que Deus o proteja a senhora e toda a sua equipe. Pois é, um grande abraço, Josué, um grande abraço, muito obrigado também. Todos nós aí, o nosso sentimento, mais uma pessoa que nesse momento também conheceu o Gico, e é um susto que todos nós tivemos, com uma pessoa que exalava a saúde, né? Então, de um momento para outro, olha, gente, nós vivemos aqui ombro a ombro com a morte. Nós temos que, sabe, nos preparar para a passagem todos os dias. Todos os dias. Então, é uma coisa que acontece, que nos assusta, né? É horrível. A pessoa vai, para quem vai de rápido, é até uma felicidade. Dos que ficam e que recebem a notícia de forma abrupta. Bom, vamos nós, mais uma matéria. Caminho 18 na Gleba é abandonado. Vamos acompanhar? Estamos agora no bairro da Glebaé, no caminho 18. Recebemos denúncias de telespectadores de que aqui havia muito lixo e muitos buracos. Buracos encontramos apenas um, mas do lixo, um morador agora, o senhor Delson Santana, vai falar um pouco pra gente o que, tem acontecido aqui. Essa imundícia aqui na frente, logo aqui no estacionamento, uma lixaria danada aqui, que a gente não tem condições de ver nem de encostar um carro aqui. Tá entendendo? Por causa dos lixos, e os caminhões só chegam aqui de madrugada. Os caminhões, quando chegam aqui de madrugada, só catando os saquinhos para poder levar. E não faz mais nada, deixa lixo aí. Quem é que coloca esse lixo aqui? É tanta gente que a gente não pode distinguir qual é o tipo das pessoas. São muita gente. Vem gente de outros caminhos para jogar o lixo aqui, vem com a carroça. Hein?
carroceiros com a carroça, tá entendendo? Entulho, tudo isso a gente reclama e o pessoal não quer atender a gente, tá entendendo? É imundícia, como vocês estão vendo aí. Como é que o senhor se sente com essa situação? Ah, não me sinto bem não, entendeu? Não me sinto insatisfeito, tá entendendo? Porque eu não admito uma coisa dessa, deixar para limpar o lixo aqui em 8 dias. Em 8 dias que ele vem pegar mesmo uma caçamba aí com a máquina, eles pegam aí e levam. O lixo miúdo, de madrugada os caras chegam aqui, sai espana aí atiçando em cima do caminhão. Esse lixo aqui incomoda, dá inseto? Oxe, é rato, é muriçoca aí, minha, uma coisa por demais aqui. Vocês viram a sujeira? Ali, perto onde fica a Rádio 88. Minha gente, não tem como viver numa cidade assim. Não tem. Se a sede do município é desse jeito, imagine como está o resto. A sede do município está desse jeito. A orla é bonita porque os condomínios cuidam e pagam, entendeu? Porque tem condomínio, né? Você paga por mês, é um condomínio para manter aquilo, e com certeza paga-se a limpeza pública para pegar o lixo ali dentro. Tenho certeza que deve ser assim. Gente, tá um caos. E temos que ir em frente. Eu estou falando da situação política do município. Não estou falando de candidatura, de eleição, nada disso. Estou falando de uma realidade que vivemos. Não é porque vem eleição aqui, agora, acolá, no dia 5 de outubro, então que a gente fica assim, ó, o tempo todinho fechado. Não, não dá. E mais, candidatos não podem estar presentes nas inaugurações, né? Então, tá aí, nós vamos seguindo, vamos acompanhar sem dó nem piedade e vamos continuar mostrando. Sorteio de 83 imóveis. Um telefonema. Vamos lá, um telefonema. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. É com muito prazer estar falando aí com a senhora no seu programa. Marisa, um abraço, Marisa. Obrigada, Deus te abençoe. Deus lhe abençoe também. Um reparo. Quando o candidato atual estava no poder, não fazia nada. Mas se entrar um outro candidato que seja oposição, aí eles vão dizer, é porque o hospital geral não está sendo construído, porque prefeito tal não presta, não faz, não busca zero. E agora, dona Cimara, que todos são o PT, por que nós estamos passando uma situação dessa? Os postos médicos sem médicos, sem curativo, a gente chega lá para marcar o exame e não tem, e estamos vivendo a mercê deles. Outra coisa, aqui em frente à minha porta tem um quebra-mola, está sem pintar. Desde quando eles fizeram, toda vez quando era para pintar, eu ligava lá para o RTT, acho que é RTT, né, que fala. STT. Ligava, eles na época, ano passado, não tinha dinheiro, o Caetano não tinha pago para as empresas fazer a pintura. Eu fiz uma proposta, eu comprar tinta e pintar. Eles disseram não, que não podia, dinheiro pintado. Agora está uma situação que eu estou vendo a qualquer momento, dona Cimara, tem um acidente em frente à minha porta. Está sem pintar esse quebra-mola. Eu ainda não liguei para eles reclamando. Não. Estou pedindo logo ajuda a vocês, para que vocês nos ajudem, que esse quebra-mola venha a ser pintado. Eu vi o carro passar e a moça voou, bateu a cabeça no teto do carro. Aí eu digo, que situação é essa? Mães que passam com criança na moto, carros que vêm sem perceber, à madrugada, quando chove, o asfalto pinta realmente que não dá para os motoristas perceber o que está acontecendo. Então eu venho pedir ajuda a vocês para que falem com eles, não pintar esse quebra-mola. Agora me diga uma coisa, a senhora poderia dar o ponto de referência desse quebra-mola para que a gente dê uma filmadazinha nele? Pode. É bem feita a minha porta. É só procurar o armarinho de Marisa. Tem uma parede vermelha. É após o mercado Deus Dará. Armarinho de Marisa. Isso. Então, já tomou nota, Adriana? Então, pronto, nós vamos filmar. Agora, o secretário esteve aqui, Marisa,
minha filha entrevistou, e ele disse que estaria tirando muitos quebra-molas, vai tirar muitos quebra-molas. E aquilo que eu tinha falado, ali em frente às escolas, quebra-mola não adianta, porque a moto não respeita a quebra-mola. E quando a criança sai da escola, ela vem voando e passa, não respeita ninguém. Se o carro para poder passar uma pessoa, porque está ali marcado que é passagem de pedestre, entendeu? Que a passagem, ele pisou na rua e dá prioridade, para a moto não tem prioridade. Ela voa e passa em cima. Então, teria que ter, em cada escola, teriam membros da prefeitura, dali é que tem que ter a vigilância, a guarda municipal, e que fique nas portas das escolas, próximo, ali, ó, trânsito, para poder passar. Entenderam? É fácil. Agora, filho de vereador, eu gostaria de saber, os vereadores que têm filho estudando aqui. Eu gostaria. Boas escolas nós temos. Mas imediatamente, ó, manda para Salvador ou manda não sei para onde. Eu queria. Vai visitar as escolas, prefeito. Pega aí o Walter pela mão e vai lá. Vamos ver. Uma reunião de pais e mestres esteja presente para ouvir o que está havendo. Veja a merenda, veja tudo. Entra nos postos médicos e veja lá o que tem. Porque, olha, nós somos agredidos, não é pelo que aconteceu, que a Alemanha fez com a seleção brasileira, não. Todos os dias nós somos agredidos. Agredidos quando saímos de madrugada para conseguir fila para ser atendido pelo SUS. Somos agredidos quando os nossos filhos vão à escola e voltam para casa e não aprendem nada, porque sabem que não podem ser reprovados. Somos agredidos na nossa integridade física também, quando somos assaltados no meio da rua. Outro telefonema, vamos lá. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Rosiane. Rosiane, de onde, Rosiane? POC 2. Tudo bem, Rosiane, POC 2. Tudo bom, filha? Bom não tá não, né? Não, filha. Tô com vergonha do Brasil, um investimento alto, tiraram dinheiro da educação, da saúde, para investir nessa Copa e essa vergonha que tá aí. Isso aí, filha. Não tô nem um pouco satisfeita. Nós estávamos até ficando felizes porque pelo menos a gente venceria alguma coisa. A seleção brasileira ganhando, a gente estava feliz que pelo menos uma coisa estava dando certo, não era isso? Com certeza. Nem isso, até isso foi tirado. Isso, pode falar, filhinha. A minha felicidade é saber que Dilma foi pro buraco junto com essa Copa. Dilma virou morta, defunta, junto com a Copa. Pois é, minha filha. Essa é a minha única alegria, espetei pro buraco de uma vez. Diz que a Dilma está muito triste também, diz que chorou muito, né? Chorou, sinto imensamente por todos nós torcedores, pelos nossos jogadores, assim como todos os brasileiros, estou muito, muito triste com a derrota. Mas não vamos nos deixar ao quebrar. Brasil, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Todo dia a gente faz isso, Dilma. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é isso, minha filha? É isso. Nunca. Pois é. Agora, veja, ela chorou porque também, ganhando a seleção brasileira, a gente ficava até um pouco mais... Ganhamos pelo menos uma coisa, ficávamos tranquilos, né? Mas vamos ver, a campanha vem aí, eles vão mostrar, cada candidato vai mostrar muita coisa do que fez, que não fez, e nós vamos apurar quem é melhor, quem não serve para nós e quem serve, não é, Rosiane? A alegria dela é que essa Copa fosse ganha pelo Brasil e o PT ia ganhar com força, bastante força. Agora não. Agora o Brasil caiu, o PT caiu junto com a Copa do Mundo. Eu quero ver agora ela botar a pose dela, investir o dinheiro de nossa educação, da nossa saúde, e porcaria de Copa, e o Brasil faz essa vergonha ainda. Foi não. Foi bem. Tudo bom, vamos ter fé e esperança. E, de repente, é bom porque as pessoas podem também meditar e, quem sabe, mudar, dizer alguma coisa que encante a todos nós, né?
Nós estamos aqui, nós temos 10 candidatos à presidência da República. Nós temos 6 candidatos a governador do Estado, ao governo do Estado, né? Então, tem uma quantidade grande de deputados que vão deixar, não querem mais ser deputados, outros que querem ser deputados. Então, nós podemos verificar, saber os que a gente quer que fica, que a gente não está admirando. Mas vamos ver, pode ser que as coisas expliquem melhor as coisas para a gente possa até entender alguma coisa, algo que a gente não está conseguindo. Mas, meus amigos, a Ilá Heller está aqui e ela vai conduzir daqui para frente o programa e ela vai falar também sobre o ministro Marco Aurélio Mello, que é uma das coisas que nós temos aqui, Ilá Heller, nesse momento. Nós vamos pedir um comercial pequenininho para que eu saia e ela assuma aqui. Casas do projeto Minha Casa Minha Vida encontram-se abandonadas. Vamos acompanhar. Pode vir. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Costac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Costac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Costac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Costac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Estamos de volta no programa Simara Heller. Infelizmente, o vereador Gilvan estava agendado conosco para comparecer hoje, para bater um papo sobre várias questões, já que nós citamos aqui inúmeras vezes, inclusive no programa da rádio, o nome dele, falando, inclusive, do porquê que muitas vezes fica um município fatiado, partido A, partido B, partido C, porque às vezes a gente encontra bons nomes do nosso município que estão em outros partidos espalhados. Se a gente começasse, em vez de estar catando partido, começasse a catar competências, seria um excelente nome para a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Gilvan, independente do partido. Então, a gente teria hoje esse bate-papo com ele que tem uma série de projetos, que tem realmente feito um trabalho bom em relação às questões de pessoas especiais. Ele é muito sensível às causas humanas, mas, infelizmente, justamente em função disso, ele está, nesse momento, tendo uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social, mostrando algumas questões que ele tem no Legislativo, para poder ver se a Secretaria se reestrutura. Então, ele não pôde comparecer conosco e desmarcou agora há pouco. Eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? É Neide aqui da Terça-feira. Seja bem-vinda, Neide. Eu sou muito sua fã, acompanhando muito o trabalho seu da dona Simara Heller. Obrigada. Eu queria dizer que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de vocês. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma denúncia, pode? Pode, sim. É porque assim, ó, eu tenho um problema de obesidade. Sim. Aí eu fui tentar marcar um exame
ali atrás, ali no pronto-socorro. Aí falou que esse problema de obesidade não explicou a mim, né, que eu tenho esse problema, não explicou a mim que eu tinha que ir para Salvador. Sim. Me trataram super mal. Entendi. Eu acho assim, se tem médico na casa, tinha que explicar às pessoas que tinha que ir cedo, né? Porque agora mudou tudo. Antigamente eu dormia lá para pegar ficha. Só que devido ao meu peso, né? Porque eu tenho muito problema com ansiedade, essas coisas. E aí eu sou muito obesa. Certo. Aí elas tinham que explicar para mim que eu tinha que ir cedo, né? Não tem mais aquela prioridade, é tudo misturado, né? Certo. Aí elas até falaram que não ia dar mais senha, até xingaram lá o nome estranho. Uhum. Eu falei assim, tá na mão do Senhor Jesus. Aí eu gostaria assim, que aí vocês me ajudem, né? Certo. Porque eu tenho um problema de obesidade, eu preciso de um médico para me acompanhar com minha obesidade, entendeu? Certo. Eu tenho um seio muito grande, eu parei de trabalhar, eu gasto muito em remédios, entendeu? E agora quando eu fui eu procurei lá, liguei para Salvador, falou que eu não ia poder fazer o exame não, porque minha identidade não presta. E eu estou sem condições de poder tirar outra identidade para poder me consultar. E eu gostaria de fazer o apelo, se alguém pode me ajudar, para eu tirar minha identidade. Certo. Neide, olha o seguinte, não desliga a ligação, que a produção vai pegar seu nome direitinho, inclusive pegar os contatos, o lugar que você foi e que foi maltratada, para que a gente volte para retomar a conversa no local, procurar saber quem foi esse servidor que tem a obrigação de tratar a população bem e que tratou mal e xingou e etc, etc. A gente vai estar pegando seu número agora para poder colher maiores informações, tá ok? Bom, como nós ouvimos aí o relato de Neide, complicado. Muita gente culpa o obeso por ser o obeso. E a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde, é um problema cadastrado na Organização Mundial de Saúde, que não é simples. Tem gente que come muito porque é guloso, mas tem gente que come muito porque tem questões emocionais. Tem gente que nem come muito e é gordo porque tem problema de tireoide. Então, tem gente que come muito porque foi no posto de saúde, tomou injeção para não engravidar e a carga hormonal foi tão forte que desregulou todo o sistema endócrino na pessoa e, portanto, se tornou obesa. Então, são vários os fatores que estão associados à questão da obesidade. E a gente precisa, antes de qualquer coisa, respeitar o obeso, porque as pessoas muitas vezes olham para o obeso como se fosse uma pessoa que engordou porque quis, ou porque não tem coragem para trabalhar, e etc, etc. E não é por aí. Muitos problemas podem ser aí o gerador da questão da obesidade. Muitas doenças, muitos desequilíbrios, questões inclusive hormonais. Então, a gente mais do que nunca tem que ter aí uma outra visão em relação a essas questões e tratar com cuidado e com carinho, porque todo mundo hoje fala de bullying, mas quem tem um problema de obesidade sabe mais do que ninguém o que é ser apontado na rua, o que é ser achincalhado, o que é ser motivo de piada muitas vezes, assim como aquelas pessoas magras demais, que também sofrem muitas vezes esses comentários da vida que não fazem bem a ninguém. Olha, hoje Simara passou agora há pouco para a gente uma pauta e dizendo o seguinte, foram sorteados 83 imóveis hoje no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, referentes ao residencial Praia de Mutá. O sorteio foi hoje pela manhã, às 9 horas, no auditório 4 da Cidade do Saber. Sorteio dos moradores, nesse caso, eles escolhem o bloco e o apartamento em que irão morar. Após a escolha, é feita uma vistoria para depois assinar o contrato e receber a chave da casa. Então, esse daí é mais uma notícia da Secretaria de Habitação, mostrando, de certa forma, a entrega dos imóveis que tem gerado uma extrema ansiedade para todos nós. Agora a gente vai dar uma chamadinha numa matéria que está selecionada aqui por Simara sobre o ministro Marco Aurélio. Vamos lá dar uma olhadinha. Dia 13 de maio de 2014, o senhor estava como presidente do TSE
Mas em 96, o senhor também era presidente do TSE e ajudou na implementação das urnas eletrônicas. Isso é uma polêmica, você de Camaçari sabe. A eleição foi apertada esse ano, a quantidade de gente que disse que houve problema, que não houve problema. Tem gente que tem aí documentações dizendo que morto votou. E eu queria saber do senhor, primeiro, a primeira parte da história. A gente pode mesmo confiar na questão da urna eletrônica? O que o senhor traria como avanço tecnológico, como sugestão, para que a gente possa assegurar que o nosso país democrático tem que deixar que vença o melhor, mas que o melhor realmente vença? Não seja puxado o tapete, nem seja apagado nada. Então, o que o senhor sugeriria em relação a essa questão? Olha, a urna eletrônica é um sistema que é muito, mas muito seguro, porque nós não temos mais o manuseio da cédula pelo homem. E, geralmente, onde o homem bota a mão, né, a coisa se complica um pouco, principalmente no campo das eleições, em que as paixões são paixões exacerbadas. De 1996 para cá, eu já presidi 2 eleições, né, com a urna eletrônica. Nós não tivemos uma impugnação minimamente séria. Agora, há o problema em si do eleitor, da identificação do eleitor. E aí, reafirmando que o aprimoramento é constante, nós estamos agora implantando no país a identificação datiloscópica, para sabermos pelas impressões digitais daquele que se diz detentor do título, que realmente ele é o detentor do título. Mas isso demanda tempo, demanda recursos, estamos avançando, conseguimos aí cerca de 22% do eleitorado, que é um eleitorado gigante, né? A identificação datiloscópica, para evitar o que ocorreu no caso do Pisolato, em que ele acabou votando em 2 eleições por um irmão falecido e votou, portanto, 2 vezes, pelo menos, há mais de 20 anos. Isso é muito ruim em termos de credibilidade da justiça eleitoral, mas precisamos ter realmente essa identificação a que me referi, que é a identificação datiloscópica. No título de eleitor, você não tem a fotografia, né, do detentor do título. Claro que o mesário, desconfiando da identidade do eleitor, pode pedir que ele se identifique, mas é algo excepcional. Nós já avançamos bastante, continuemos avançando, agora dependemos, acima de tudo, da vontade do eleitor, da conscientização do eleitor em escolher realmente os melhores candidatos, aqueles que busquem o cargo para servir e não um cargo para se servirem do próprio cargo em benefício próprio. Olha, eu vou atender já uma ligação de um ouvinte que diz que discorda com a posição do ministro Marco Aurélio. Vamos escutar. Alô, quem fala? Alô, eu sou Cleide, moro aqui no São Felipe. Eu discordo, Cleide, porque eu voto aqui no Mariquitéria, já moro em Camaçari há 30 anos. Sim. E há 8 anos eu fui votar aqui no Mariquitéria. Quando cheguei, alguém já tinha votado, o meu canhoto não estava mais. Sim. Procurei advogado, que estava no momento de partido, presidente da mesa, e ficou por isso mesmo. Eu fiquei sem votar, mas com a justiça eu votei. Entendi. Por isso que eu não acredito. Não, olha, essa conversa, a gente, obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Inclusive, após a entrevista, nós conversamos longamente sobre isso, porque ele traz uma sugestão. No começo da entrevista, ele diz que onde o homem bota a mão pode ter problema. Então, que nós temos que evoluir para a questão da impressão digital, que ele deu o nome técnico, né? A questão de votar pela impressão digital. Assim mesmo, com o tempo, a gente sabe que vai acabar acontecendo o que aconteceu lá com os médicos que botavam um dedinho de silicone para poder mostrar e marcar a entrada do horário de entrada nos hospitais. Quer dizer, não era a pessoa, era alguém com um saquinho de dedo de silicone. Então, para tudo, o povo inventa uma maneira. Inclusive, ele, durante esse momento da entrevista, afirma que teve um caso do Pisolato,
que foi exatamente que essa pessoa votou por alguém que tinha sido morta, que já estava morta. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, que não tem a fraude, ele também coloca logo depois que não é uma fraude sistêmica, de sistema. Existe uma fraude das pessoas, da maneira que as pessoas estão driblando isso, botando fulano, como a senhora disse, alguém votou por mim. Da mesma maneira que ele trouxe o exemplo de alguém que votou por uma pessoa que tinha sido morta. Então, os processos são muito grandes. Nós, inclusive, conversamos com ele sobre isso, sobre a quantidade de títulos fraudados que se sabe, de pessoas que morreram, que estão votando, e etc, etc. E ele, logicamente, que ele não pode explicitamente trazer para a sociedade uma certeza absoluta de que existe uma fraude. Ele disse o seguinte: precisamos sim pegar os casos isolados que acontecem com provas para tomar providências, porque senão a população vai ficar desacreditada no processo democrático. E se a população desacreditar no processo democrático, vai ser o caos. A gente não sabe o que pode, inclusive, vir disso aí, ou ditadura, ou golpe, ou isso, ou aquilo, aquilo outro. Então, ele foi muito equilibrado na resposta, colocou a responsabilidade na mão do homem, dizendo, inclusive, que era muito pior antes, quando se tinha a questão da cédula, que as pessoas tinham que escrever, e agora a tendência é botar a impressão digital, porque aí aconteceria o que não pôde acontecer com a senhora. Por exemplo, alguém votou pela senhora. Alguém ia ter que ter a sua impressão digital, um dedo de silicone, ou seja lá o quê, para poder votar pela senhora. Então, os olhos estão cada vez mais atentos. O povo está, nós estamos, os advogados, a justiça, todo mundo com o olho muito grande para acompanhar, porque nós precisamos respeitar todo mundo que assume o poder, mas desde que seja de uma forma honesta e legítima. Eu posso aceitar o PSDB, o PT, o PDT, seja lá o que for, desde que seja a vontade da maioria. Agora, se não for a vontade da maioria, nós temos um problema social gravíssimo, que vai gerar realmente o caos. Então, precisamos sim pegar processos e encaminhar esses processos para o Supremo, para o Tribunal Superior Eleitoral, para as instâncias competentes, para a partir daí começar a descobrir quem são esses cidadãos, essas pessoas que estão tirando o direito legítimo do desenvolvimento da nossa democracia. Bom, hoje, a partir das 19 horas, nós temos o segundo momento aqui do programa Simara Ellery, ao vivo, batendo um papo. É lógico que a gente ainda vai falar um bocadinho sobre a Copa, porque, assim, é difícil, não dá para explicar o inexplicável, mas algumas pessoas seguramente vão bater ainda um pouquinho desse papo, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com essa história ainda, com essa dor, que eu garanto que não vai resolver, antes de 5 anos, não vai apagar essa mancha aí do coração dos brasileiros. E aguardo vocês, viu? Até às 14 horas eu também continuo no programa de rádio, na 88 FM. Se você quiser, acompanhe com a gente. Até mais tarde. Tchau, tchau.